Ontem a gente fez esse trabalho aí, crítico / leitura de texto literário. A gente vai para o texto literário para a gente realmente entender o caminhar aí desses tipos, né? Tipos brasileiros. Eu trago também uma outra possibilidade do Antônio Cândido, não só de tipos brasileiros, mas também de situações ficcionais. Como que essas situações ficcionais acabam, de certa forma, relatando um pouco, né, dessa nossa realidade, sempre em aspas, dessa realidade brasileira / de brasileiros. Né? A gente vai ler um pouquinho e, lógico, trazendo aí o final da nossa leitura ao contexto atual. Vamos entender, ou tentar entender, ou ter uma postura, talvez, um pouquinho crítica, não determinante, porque a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, porque, como o professor do primeiro dia disse, nós estamos mergulhados, né, no contexto do momento. A gente não vai conseguir hoje ter uma resposta do que vai ser o que a gente está vivendo. Isso vem depois com o tempo. Estamos vivendo história, né, gente? Só depois que a gente vai saber os produtos de tudo isso que a gente está vivendo, sofrendo, pode escolher o termo que foi. Então, vamos lá, gente. O Antônio Cândido sugere que a literatura brasileira não é formada por uma mera repetição de formas estrangeiras, isso está na dialética da malandragem, mas por um tipo literário novo, o que cria a dialética do malandro, né? Como a gente viu bastante ontem. Então, o malandro é o aventureiro, o astuto, o que se fixa na realização do si mesmo, e pode-se dizer que sua figuração existe efetivamente tanto no campo da ficção quanto no da realidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho, dando esse início aí com o Cândido, e depois chegando aí aos textos do Machado de Assis. Então, embora o ensaio tenha sido baseado na memória de um sargento de milícias, como a gente discutiu ontem, né, o texto do Cândido pode também servir como forma de leitura de outros tipos literários de Machado de Assis recolhidos nos papéis avulsos que foram publicados, na verdade, gente, publicação inicial ainda não completa em 1881, é considerada data oficial 1882. Eu coloquei 81 aqui, e nos textos a gente vai se referir a 82, tá? Então, mais especificamente, quais que a gente vai conversar hoje? O Na Arca, a teoria do medalhão e o espelho. Ok? Não necessariamente nessa ordem, eu também peço desculpas ao Machado de Assis, eu vou brincar com a ordem dele, eu tirei os contos, né, da ordem da publicação, porque eu acho que vai nos ajudar aí na linha de discussão que a gente vai ter aqui hoje. Tá? Então, os tipos machadianos reforçam a dialética da malandragem, ao expor discursos em que a desordem reina em nome da ordem, em que noções como a de ser são esquecidas, em nome da elevação de máximas, como a de parecer e de possuir. Pensando na sociedade que a gente vive hoje em dia, gente, o possuir ele é muito assim, em voga. Hoje as pessoas conseguem, às vezes, se auto-identificar mais pelo que elas têm do que propriamente dito pelo que elas são. A gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Vivemos em meio a uma sociedade de consumo, né, muito forte, extremamente consumista. Eu não sei se vocês assistiram, tem 15 dias mais ou menos, que a Apple lançou o iPhone 8. Aí eu vi meu filho chegando do colégio igual um louco, né, 18 anos. Eu achei que ele tinha que estudar, porque ele teria prova no outro dia. Eu falei, o que está acontecendo, menino? Você está nessa correria, almoçando, correndo? Vai ser o lançamento do iPhone 8. Eu falei, meu Deus, era um momento assim, de celebração extrema. E aí eu fiquei pensando, errei completamente na educação do meu filho. Tentei e continuo errando. Né? Não que eu não consigo tirar dele esse interesse, né, pelo consumismo, mas eu vou tentar sempre negociar. Não que ele vai ter celular agora, não tenho condição alguma de dar, e nem se tivesse eu daria, né, justamente para tentar escapar um pouquinho dessas amarras aí, né, do consumo. Mas, enfim, essa noção de parecer e de possuir ela é muito séria. E ela está muito em voga nos dias de hoje. Tá? Então, os tipos são literários, as criações são narrativas, mas eles reportam a uma dinâmica presente na história da sociedade brasileira, desde o século XIX até os dias de hoje. Que, usando as palavras do próprio Cândido, cria um universo que parece liberto do peso, do erro e do pecado. Um universo sem culpabilidade e mesmo sem repressão. Então, é mais ou menos esses tipos e essas situações ficcionais que a gente vai discutir hoje.
Então, nesse sentido, aí vem aí, né, a hipótese desse seminário que a gente iniciou ontem e hoje ela parte para essa segunda parte, para esse segundo momento. Então, esse seminário apresenta o papel da literatura nessa denúncia, né, da ordem e da desordem que se estabelece no contexto de crise, das crises político-sociais causadas principalmente, e isso é, para mim, uma das coisas mais graves que a gente vive hoje, o distanciamento da humanização do corpo social. O que é esse corpo social? É a coisa pública. A coisa pública é que a gente precisaria, de certa forma, ter uma justiça social maior, que, infelizmente, a gente não tem. Então, nesse movimento, o afastamento da ordem do bem comum se efetiva, pois o ser e parecer se torna parte da expressão político-econômica do poder. Ou seja, gente, vivemos hoje um momento em que o poder fala muito mais alto do que o poder financeiro, o poderio aí de guerra, etc., do que o amor, a caridade, a preocupação com o outro. Então, é mais ou menos nesse sentido que essa movimentação ordem-desordem vai ser lida aqui nesses personagens que a gente vai analisar. Personagens e situações ficcionais. Tá? Então, vamos dar início aí ao Machado de Assis, né? É um momento sempre interessante falar de Machado de Assis. Todas as vezes que a gente lê, a gente vê coisa nova. E eu acho que é um exercício literário que deveria ocorrer hoje em dia nas salas de aula, ensino fundamental, ensino médio. Eu vejo, por exemplo, de novo, usando o exemplo dos meus filhos, é importante exemplificar com coisas do dia a dia, viu, gente? Eles estão formando, lendo Brás Cubas, assim, obrigatoriamente. A leitura de Brás Cubas foi do colégio, eles não queriam ler de jeito nenhum, né? E, assim, eles queriam ler o resumo, baixado na internet, e eles leram porque eu obriguei. Agora, e quantos dos colegas leram somente o resumo baixado na internet? Eles tiveram também leitura de alguns contos, né? Mas foram muito poucos. Ao longo de 3 anos de formação do ensino médio, se eles leram 3 ou 4 contos do Machado de Assis, foi muito. Então, a gente está falando de uma realidade hoje, de certa forma, considerada bem privilegiada. Meus filhos estudam numa escola particular boa, né? Que é de formação católica, que é o Colégio Santo Antônio, que a gente tem aí o Santo Antônio envolvido em rankings de aprovação muito bom aí nesses conceitos todos. E aí o apelo literário é... Né? Então, me preocupa muito tudo isso que a gente ainda vem vivendo. Então, vamos lá, gente. Machado de Assis. Aqui a gente tem um pouquinho de Machado de Assis via Afrânio Coutinho, que foi um dos primeiros estudiosos aí de Machado de Assis. E esses comentários são dessa coleção da Guiar, viu, gente? Uma coleção tradicional em 3 volumes, que tem a obra completa aí do Machado de Assis. Então, o que ele fala? Ele traça aí, como é de senso comum, essas 2 fases, né, da obra machadiana. A primeira fase sendo considerada a experiência da vida e da observação do mundo, em que a gente tem aqueles romances assim, mais tradicionais, Helena, Ressurreição, Yaya Garcia, né, eu tenho certeza que todos aí já passaram por alguns deles. E, nesse período, ele tinha, né, o trabalho de leituras e predileções intelectuais que condicionaram a sua cosmovisão definitiva. Então, ele estava ali em período de amadurecimento, de preparação, com poder bem forte de observador, para que ele se tornasse um melhor autor. Além do poder de observador, ele tinha também o poder de leitor, as escolhas literárias, né, que ele fazia para depois compor o universo literário dele. Essa noção de escolhas literárias, gente, ela é muito importante. Eu não sei se vocês já leram um livro do Michel Lévy sobre sociologia. Ele fala muito da necessidade das afinidades eletivas. São aquelas escolhas que a gente vai fazendo para compor realmente o nosso repertório pessoal, repertório de leitura, né, repertório de vida. Então, Machado de Assis foi iniciando aí essas afinidades eletivas. Pessoas, autores, histórias, situações que depois fizeram parte do mundo composicional dessa dita segunda fase. Okay? Mas, antes da gente chegar na segunda fase, gente, é bom lembrar um texto crítico que ele escreveu em 1873, intitulado Notícia da Atual Literatura Brasileira e Instinto de Nacionalidade. Nós estamos falando aqui da busca do bem comum, e como que essa busca do bem comum pode nos ajudar a ler melhor essa situação que a gente vive hoje.
política, econômica, social. Então, a gente está pensando aqui nesse instinto de nacionalidade para nós brasileiros, para os que são de fora, também para o entendimento local, mas para uma visão diferenciada, talvez, do que é ser brasileiro. Então, Machado de Assis, lógico, que está falando sobre o ato da escrita, o ato da composição, mas ele também está atentando para a necessidade da literatura brasileira nascer e de nascer junto com ela a crítica. Porque uma literatura só tem valor se ela tem acompanhada, né, ao lado dela, o poder da crítica. Né? Então, o que ele fala? Ele fala que a análise corrija ou anime a invenção, que os pontos de doutrina e de história se investiguem. Então, atentando aqui para o poder da crítica. Que as belezas se estudem, que os senões se apontem, que o gosto se apure e eduque e se desenvolva e caminhe aos altos destinos que esperam. Então, gente, a gente vai ter preocupação com a beleza, com o estudo, com os senões ali que a gente vai apontar durante a nossa leitura, mas que a gente nunca se esqueça que os pontos de doutrina e de história têm que ser discutidos, têm que ser criticados, têm que ser questionados e, acima de tudo, investigados. Então, gente, o que Machado ensina ali é o papel também do crítico, que depois Antônio Cândido e todos os outros leitores souberam muito bem alinhavar aí, né, essa necessidade do ponto de vista crítico na leitura dos textos literários, como a gente brincou ontem, na leitura dos textos da vida. Né? Dentro de um metrô, assistindo um assalto, dentro de uma sala de aula. Né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a tudo isso. Outro ponto que ele discute no instinto de nacionalidade é que, na época, eles apontavam para essa necessidade de incluir na obra a cor local. Não sei se vocês se recordam ontem. Porque a cor local era uma forma de identificação do padrão da literatura brasileira. E aí ele fala que era necessário o uso de indianismo, era necessário um apelo aos costumes locais, etc. Tudo bem, esse terreno, sim, contribuiria para a formação da literatura brasileira. Mas ele podia ser ampliado. Né? Ampliado para que o escritor conseguisse lidar com o universal e o local, que o tornasse homem do seu tempo e de seu país, mesmo que, para isso, ele tivesse que lidar com assuntos remotos no tempo e espaço em seus escritos. Aqui, ele está fazendo uma defesa pessoal, né? Indo contra o que o Silvio Romero falou com relação ao uso de estrangeirismos, e ele aceita, sim, o uso de coisas bem distantes dele, em termos de tempo e espaço. Né? Machado de Assis foi um leitor ávido da Bíblia, tem muita referência bíblica nos trabalhos dele, foi um leitor ávido da tradição grega, da tradição inglesa. Então, ele foi, acima de tudo, um bom leitor. Né? E ele traz essa leitura para o Brasil e põe o Brasil, de certa forma, nesse cenário mundial. Okay? Então, é esse Machado aí que a gente vai ler, viu, gente? Aí a gente chega nesse segundo momento, que o escritor sai dessa postura mais observadora, né? E começa a trabalhar com uma reflexão mais crítica na segunda fase de suas obras. Essa segunda fase, esse marco divisor de águas aí na obra dele, é considerado depois da publicação do Brás Cubas. Né? Que ele tem textos muito mais críticos, muito mais que trazem muitas mensagens, digamos assim, e que, de certa forma, bagunçam um pouco com a cabeça do leitor. Porque tem coisa ali que, né, ele traz novidade, ele traz questionamentos sobre a alma humana, ele traz questionamentos do dia a dia, ele traz questionamentos sobre a situação político-social do Brasil. Enfim, ele coloca realmente um terreno de debate em seus textos. Né? Então, gente, as experiências do Machado dessa fase foram produtos de experiências de um Machado de Assis leitor, acumuladas e reescritas em suas obras. E aí, gente, ele mesmo se autodenomina um plagiário. Hoje a gente vê aí, com relação ao plágio, como está tão sério. Né? Então, ele fala assim, gente, isso está em uma de suas crônicas. A Revolução Francesa e Otelo já aconteceram. Qual o problema eu pegar uma cena dali e daqui e criar uma nova situação? Ele mesmo fala isso em uma dessas crônicas.
Mas a gente nunca pode esquecer de dar o crédito suficiente à produção. E ele mesmo se autodenomina um plagiário. Por quê? As coisas já existem. Vale ali o poder da recriação. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai ler também um pouco de Machado de Assis. Voltando ao Cândido, gente, porque ele também é uma das figuras aí desse nosso ato de leitura. Antes da Dialética da Malandragem, ele publicou um ensaio literário intitulado O Esquema Machado de Assis, em 1968. Aí ele trata das situações ficcionais que o Machado de Assis inventou. Tanto aquelas onde os destinos e os acontecimentos se organizam, segundo uma espécie de encantamento gratuito, quanto as outras ricas de significado em sua aparente simplicidade, manifestando como enganadora neutralidade de tom os conflitos essenciais do homem consigo mesmo, com os outros homens, com as classes e com os grupos. Se estamos aqui num seminário que é parte de um simpósio em busca do bem comum, essas obras aqui, essas situações ficcionais vão ser um pano de fundo interessante aí para a nossa discussão, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar ler nesses contos de hoje. Então, o drama vivido pelo homem jaz na sua contradição entre parecer e ser, que aflige o seu equilíbrio, a sua atitude, a sua vida. Então, como adverte o Cândido, não procuremos na sua obra uma coleção de apólogos, nem uma galeria de tipos singulares. Quando eu uso aqui o termo tipo, os tipos, os personagens, eles virão, sim, né, com esse termo, mas eles estão agregados aí às situações ficcionais que eles vão estar embebidos, né? Então, procuremos, sobretudo, as situações ficcionais que ele inventou. Ou seja, se a gente tivesse ontem um Leonardo puro, passando ali com a historinha dele, sem aqueles momentos de altos e baixos da narrativa, a vida dele realmente não ia ter tanto sentido. A gente não ia conseguir enxergar o malandro, por exemplo, se a gente não visse um major Vidigal de uniforme militar, do cintura para cima, e roupa de casa, né, até uma roupa de insinuação feminina e tamanquinho, da cintura para baixo. Então, essa situação ficcional, aparentemente simples, ela bagunça a narrativa toda. Né? E ela, de certa forma, ilustra esse pêndulo aí que a gente está vivendo entre ordem e desordem. A gente vive na narrativa e a gente vive nos dias de hoje. Então, o que se nota, portanto, é que Machado de Assis reinventa as situações e seus elementos ficcionais por meio dos seus rastros de leitura. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente pensar em uma dinâmica, hoje em dia, muito presente na análise literária, que é a intertextualidade, esse diálogo entre textos o tempo inteiro na obra machadiana, principalmente quando ele se autodenomina plagiário. Então, ele está realmente pegando ali coisa que já foi escrita, lógico, e trazendo uma novidade em cima do que ele já leu e sempre batendo na tecla da recriação. Então, gente, a coletânea em papéis avulsos, oficialmente, né, publicada em 1882, ela vem aí com esses contos aí bem tradicionais de sala de aula, principalmente o alienista, né? Como eu falei, a gente vai mexer um pouco nessa ordem aqui da publicação. Ao invés de começar pela teoria do medalhão, a gente vai começar com o Na Arca. Depois a gente vai para o espelho. E, por último, a gente vai ler a teoria do medalhão, para que a gente entenda, aí, talvez, um viés mais pertinente para esse trabalho que a gente está fazendo aqui da busca do bem comum. Então, vamos lá, gente. De acordo com Alfredo Bose, que é outro estudioso aí de Machado de Assis, no livro que ele publicou, Machado de Assis, O Enigma do Olhar, os contos recolhidos em papéis avulsos podem ser considerados contos-teoria. Por quê? Primeiro, porque foram publicados após Brás Cubas. E, segundo, porque esses contos encerram uma fórmula sinuosa que esconde, mas não de todo, a contradição entre parecer e ser, entre a máscara e o desejo, entre o rito claro e público e a corrente escusa da vida interior. Oh, meu Deus, nós temos tanta coisa para discutir. É muita coisa, bem problemático, né? Vamos ver se a gente vai conseguir ver tudo isso.
Ainda em Bose, ele fala, esses contos revelam estranhas teorias do comportamento humano, que instituem a necessidade de proteger-se e de vencer na vida. O que é vencer na vida, de acordo com esses contos? É essa mola universal. Nascemos e estamos todos querendo ser algo, crescer, crescer. Ainda mais hoje, nessa sociedade do espetáculo, todo mundo quer fama. Hoje a gente vê um vídeo, por exemplo, sendo publicado, às vezes de uma forma bem inocente no YouTube, no outro dia ele já é uma fama fora do normal. Então, gente, hoje essa ascensão à fama, ela está ocorrendo assim, de forma muito rápida. Ao mesmo tempo que a decadência da fama também ocorre. E aí, só de brincadeira, eu fiquei lembrando, né, para poder ilustrar aqui a nossa conversa, da Gretchen. Vocês conhecem a Gretchen, né, gente? Para quem é mais velho, vai lembrar do Pirim Pim Pim, das músicas dela toda. E, assim, em um período aí da minha vida, eu morei nos Estados Unidos, junto com meu marido, para dar um início, aí, um pontapé inicial, em busca dessa mola universal. E aí a Gretchen já estava totalmente em decadência e tinha um culto organizado numa igreja lá nos Estados Unidos, formado por brasileiros. Era um culto de uma igreja protestante. E eu estava, na época, com minha mãe doente aqui no Brasil, eu falei, gente, eu vou nesse culto, qualquer oração bem-vinda, eu precisava muito do acolhimento daquele grupo, para eu tentar, né, compensar um pouco o sofrimento que eu vivia. Cheguei no dia desse culto, a Gretchen estava lá. Quase que eu caí para trás, falei, gente, a Gretchen. Tirei não sei quantas fotos, ninguém ouvia mais falar da Gretchen no Brasil. E aí, além dela ter feito, né, um sermão ridículo, né, na época eu não tinha, talvez, eu era muito nova, não tinha todo esse poder de leitura que eu tenho hoje, mas, na época, eu notei que ela estava falando besteira. E mais besteira ainda, porque eu via a sala de onde foi o culto toda decorada, com, assim, gente, figuras lindas, eram quadros grandes. Eu falei, gente, que lugar bonito, onde que é isso? Aí eu fui saber que era o paraíso do Apocalipse. Eu falei, gente, como que eles tiveram esse apelo visual, né? E apelo assim, sonoro, apelo afetivo, apelo de fama, trazendo a Gretchen. Eles estavam literalmente tentando seduzir todo mundo e converter todo mundo ali à igreja deles. Eram brasileiros, né? Eles estavam começando na igreja, viu, gente? Aí me lembra muito da igreja do diabo, do Machado de Assis. Eles estavam iniciando ali aquele momento. Mas, enfim, a Gretchen só falou besteira. Estávamos ali na sala, uma média de 30 pessoas, né? Depois a Gretchen sumiu de novo. Aí, de uns tempos para cá, ela vem aparecendo aí nesses memes da internet. E agora, o que aconteceu com ela? Teve a música da Katy Perry lançada agora recentemente, ela virou o ícone mundial de novo. Falei, gente, que mulher safada. No fim de carreira totalmente detonada, né, em termos de aparência física, a mulher virou um ícone. Eu falei, eu estudo igual uma condenada, viro madrugada, estou aí sofrendo igual louca. Mas, assim, só de curiosidade, viu, gente? Eu precisava falar disso. Esses altos e baixos aí do momento que a gente vive, a Gretchen é o melhor ícone para a gente poder ilustrar o que a gente vive hoje. Falando desse momento dela evangélica, eu acho que, né, a vida, com todo respeito aos evangélicos, mas a vida evangélica sumiu dela de novo. Mas, enfim, gente, só seguindo aqui. Então, voltamos. Então, gente, essa necessidade dessa aparência dominante. Então, pensando nisso, iniciamos aí com os papéis avulsos. Aí nós temos a advertência do próprio Machado de Assis, né? Ele falando, este título de papéis avulsos parece negar ao livro uma certa unidade. Faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. Olha como que ele... A verdade é essa, viu, gente? Sem ser bem essa. Ele já está convidando o leitor ali a estabelecimento da dúvida. E se existe dúvida, existe problema. Aí ele fala, avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa. Que pai que é esse? Tem referência nenhuma. Aliás, tem um conto que tem referência a um velho pai inglês. E esse velho pai inglês é John Milton, porque ele faz a referência aos arcanjos de Milton em Paraíso Perdido. Ele é o único pai que aparece na coleção. Falei, será que ele estava falando do Milton?
Ou será que ele estava falando que somos realmente filhos de um mesmo pai? Deus. Somos filhos de uma mesma tradição, digamos assim, pensando na tradição ocidental. Somos todos aqui parte de uma mesma tradição. Então, esse pai aí, gente, pode ser o que vocês quiserem, né? Dependendo do formato da leitura. Ou de o que ele está falando? Se a gente pensar, como o Bose sugere, que são contos teoria, e que esses contos teoria vão realmente mexer muito com essa noção da contradição humana, eu estou para dizer que somos todos filhos de Adão. Todos filhos de Adão, seres caídos, junto com ele. E a Eva, né, gente? Não podemos esquecer. Né? Então, pensando aí nessa tradição, lógico, cristã, aí teológico-cristã da nossa vida. Continuando, ele fala, quanto ao gênero deles, não sei que diga que não seja inútil. O livro está nas mãos do leitor. Ele mesmo fala, vocês é que vão ler. E, de certa forma, vocês é que vão analisar a leitura de vocês. Direi somente que, se há aqui páginas que parecem meros contos e outras que o não são, defendo-me das segundas, com dizer que os leitores das outras podem achar nelas algum interesse. E das primeiras defendo-me como São João e Diderot. Olha, gente, totalmente perdido. Olha o que ele fala. O evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, gente, isso está na advertência, hein? A gente começa a advertência de um livro com referência à besta apocalíptica. Então, o evangelista, descrevendo a famosa besta apocalíptica, acrescentava, e aqui há sentido que tem sabedoria. Menos a sabedoria, cubro-me com aquela palavra. Quanto a Diderot, ninguém ignora que ele não só escrevia contos e alguns deliciosos, mas até aconselhava um amigo que os escrevesse também. E eis a razão do enciclopedista. É que, quando se faz um conto, o espírito fica alegre. O tempo escoa-se e o conto da vida acaba, sem a gente se dar por isso. A gente está colocando ali a leitura de conto acima da leitura da vida. Né? Então, o que é, na verdade, se a gente pensar que o papel da literatura nesse sentido? Formas aí, ficcionais, narrativos, de tentar entender, lógico, o texto literário como formato ou como possibilidade de leitura da própria vida e vice-versa. Como que a vida lê a obra literária, como a obra literária lê a vida. Então, nós vamos aí para esse sentido. Ok? Então, gente, eu vou começar com na arca. Mas antes da gente ir para a arca de Noé, a gente precisa oficialmente ler as linhas do mito do dilúvio. Então, eu tomei aqui algumas linhas, né, da Bíblia Católica Online. Me perdoe se eu não estou usando uma edição aí que seja tão bem reconhecida, porque ela é online, embora ela seja muito aceita academicamente falando. Mas a gente precisa ler um pouquinho essas linhas para a gente chegar na arca, viu, gente? Então, vamos lá. Aí vem aquelas famosas partes que o Senhor viu a maldade dos homens e define e decide, né, extinguir com toda essa maldade. Mas aí ele realmente entende, né, Deus, que existe aquele que encontrou graças diante dos seus olhos. E aí vem o relato da história de Noé. Então, Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Atenção para esse ponto aqui. Noé era justo e perfeito em relação aos homens da sua geração. Aí a gente vê no Machado de Assis ali que os homens da geração de Noé, que estão mais próximos da comunidade de vida dele, feita ou exercida, vivida dentro da arca, não têm o mesmo ato de nobilidade, aí, de obediência, de nobreza do próprio Noé. Mas isso aqui nós não estamos questionando a Bíblia, nós vamos questionar ali o texto literário. Então, vem a terra corrompia-se diante de Deus, todo mundo aqui já conhece, essas partes são bem famosas, né? E Deus disse a Noé para colocar família, o casal aí de todo animal, etc., né? Fazer a arca, aí que viria o dilúvio, né? E que todo mundo que estivesse fora ia morrer.
Mas aí ele faz aliança, né, com ele, com a espécie, todas as espécies que ele colocaria, porque Deus queria que houvesse a conservação da vida. Então, essas são as linhas aí do Gênesis, né? Nesse finalzinho, a gente sabe que Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Ok? Pronto, leitura bíblica feita, vamos para o texto literário. Não que a Bíblia não seja um texto literário, viu, gente? Estamos aqui diante de um texto literário também, de uma narrativa, só que pela formação, né, que temos, o questionamento ali do formato bíblico, ele fica, às vezes, lacunar quando a gente vai preenchendo com os outros textos, ou outras leituras. No meu caso aqui, a leitura literária. Então, começamos na Arca. 3 capítulos inéditos do Gênesis. Esse é o subtítulo do conto. Poxa vida, gente, olha que homem danado. Ele está trazendo capítulo ainda inédito do Gênesis, né? Então, ele começa, o capítulo A. Então, Noé disse a seus filhos, Javé, Sem e Cam, são os mesmos da Bíblia, viu, gente? Vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres, todos os animais. A arca tem de parar no cabeço de uma montanha e desceremos a ela. Porque o Senhor cumpriu a sua promessa quando me disse. Aí ele faz a referência direta à parte bíblica. E as mulheres, seus filhos, um casal de todos os animais, etc. Então, essa parte aí que a gente já leu. Agora, pois, se cumpriu a promessa do Senhor, e todos os homens pereceram e fecharam-se as cataratas do céu. O dilúvio acabou. Tornaremos a descer à terra e a viver no seio da paz e da concórdia. Lindo. Isso disse Noé, e os filhos de Noé muito se alegraram de ouvir as palavras de seu pai, e Noé deixou a sós, retirando-se a uma das câmaras da arca. E aí o Sem vem e fala, com a voz do seu coração. Meu pai tem a sua família, cada um de nós tem a sua família, a terra é de sobra, podíamos viver em tendas separadas, cada um de nós fará o que lhe parecer melhor. Vai plantar, vai caçar, né? Aí o outro respondeu Jafé, acho bem lembrada a ideia de Sem, podemos viver em tendas separadas. Aí eles já começam a vir com um tipo de retórica um pouco complicada. Sem ocupará 200 côvados de terra e eu outros 200. Mas dizendo Sem, acho pouco 200 côvados, retorquiu Jafé. Pois sejam 500 para cada um. Entre a minha terra e a tua haverá um rio. E esse rio vai dividir as duas no meio. Até aqui tudo bem, né, gente? Está lindo, né? Eles vão chegar, a terra é gigante, né? E a minha terra se chamará a terra de Jafé, etc., a tua a terra de Sem, e iremos às tendas um do outro, e partiremos o pão da alegria e da concórdia. Lindo. Até aqui maravilhoso. E tendo Sem aprovado a divisão, perguntou a Jafé, mas e o rio? A quem pertencerá a água do rio e a corrente? Já começou a ter briga. Porque nós possuímos as margens e não estatuímos nada a respeito da corrente. E respondeu Jafé, que podiam pescar de um lado, de outro. Aí eles começaram aqui, gente, um momento da divergência. Lembra da concórdia que estava tão presente na arca? Acabou. Então, chegamos aqui. E tendo Jafé respondido assim, acudiu o irmão. Pois que te não serve o pau, porque eles pensaram em ter o rio, colocar um pau no meio do rio e marcar a divisão de um para o outro. Aí um falou assim, ó, a correnteza vai levar o pau, vai bagunçar os nossos limites de novo. Eles já estão brigando por limite de terra, viu, gente? E pelo uso da água. Hoje, se a gente for pensar, não sei se vocês têm famílias aí com fazenda, a briga por água é algo seríssimo. Olha o Machadão lá já falando isso com a gente, né? Enfim, aí a briga começa aqui, viu, gente? E com isso perdes alguma coisa, aí eles começam a brigar. Jafé, porém, replicou, vai bugiar, porque eles já começam a discussão. O que é o termo vai bugiar, fazendo aí uma consulta no dicionário da época? É aquela expressão, vai pentear macacos, tipo, vamos parar com isso aqui, vai pentear macacos, se essa parte é minha, essa é sua e pronto. E por aí vai a briga. Com que direito me tiras a margem que é minha? E me roubas um pedaço de terra? Porventura é melhor do que eu? Ou mais belo ou mais querido de meu pai? Que direito tens de violar assim tão escandalosamente a propriedade alheia?
Ele já passou a propriedade para ele de papel passado na arca, sem nem ter pisado na terra, gente. Pois agora eu te digo, que o rio ficará do meu lado, com ambas as margens, e que se te atreveres a entrar na minha terra, matar-te-ei como Caim matou seu irmão. Meu Deus! Deus foi lá, pediu Noé, que era um homem bom e justo, para que ele fosse para a arca e que acabasse com a corrupção da terra, gente. Olha lá a corrupção dentro da arca. Mas vocês estão lembrados daquela parte do Gênesis que eu chamei a atenção? Noé era justo, diferente das suas gerações. O que Machado perspicazmente percebeu? Os filhos são a geração de Noé, né? Por isso que ele traz aí 3 capítulos inéditos para a leitura bíblica, para o Gênesis. Enfim, gente, ouvindo isso, um ficou muito nervoso, e aí começa a briga, viu, gente? Começa a fazer referência aos olhos do tamanho de figos e de cor de brasa, e olhavam-se cheios de cólera e desprezo. Cólera e desprezo dentro da arca de Noé. Nossa, já imaginou alguém dando uma aula de catequese a respeito disso? Usando o texto literário aí para tentar fazer uma brincadeira com os meninos? Os meninos iam ficar muito mais curiosos, né? Mas, enfim, a arca, porém, boiava sobre as águas do abismo. Abismo, gente, essa palavra precisa ser ressaltada aqui na nossa leitura. O que é abismo? É uma grande profundeza que se supõe insondável e temerosa. Profundeza, coisa ou ser misterioso ou incompreensível, mistério, grande separação ou afastamento. E se a gente lê também como, né, esse olhar aí mais direcionado à religião, é o inferno. A arca, ali, naquele momento de salvação, nós temos o inferno instituído pela presença da discórdia. Ok? Então, gente, aí a gente vai para o capítulo B. Ora, Jafé, tendo curtido a cólera, começou a espumar pela boca. E Cã falou-lhe palavras de brandura. Vejamos um meio de conciliar tudo. Vou chamar tua mulher e a mulher de Sem. Um e outro, porém, recusaram, dizendo, o caso era de direito e não de persuasão. Olha a figura feminina aí, ó, detonada. A figura feminina só tem o poder da persuasão. Aí fazemos uma referência a Eva, etc. e tal. E disse Cã, ora, pois, tenho uma ideia maravilhosa que há de acomodar tudo, a qual me é inspirada pelo amor que tenho a meus irmãos. Sacrificarei, pois, a terra que me couber ao lado de meu pai, e ficarei com o rio e as 2 margens, dando-me só 20 côvados cada um. E Sem e Jafé riram com desprezo e sarcasmo, dizendo, vai plantar tâmaras, guarda a tua ideia para os dias de velhice. E puxaram as olheiras e o nariz de campo. Passou para a violência física, viu, gente? A retórica perdeu o poder aqui para o poder da violência física. E Jafé, metendo 2 dedos na boca, imitou o silvo da serpente em ar de surriada. Ó, serpente presente aqui também para nós. Enfim, gente, vamos para o capítulo C, que é o 3º. Eis aqui, chegou Noé ao lugar onde lutavam os filhos. Aqui ele não está completo não, viu, gente? Eu fiz seleções somente para ilustrar o que a gente está falando aqui. Aí eles começaram a brigar, o pai teve que intervir, tentando separar um do outro, etc. E aí ele vai e institui a palavra do pai. Eu, Noé, vosso pai, os ordeno e mando. Manda que eles cessem ali o momento da discussão. E dizendo... Desculpa. E dizendo que a maldição caiu sobre nós. As mulheres dizendo, né? E sobre os nossos maridos. Ou seja, o mal que estava lá fora veio para cá. Né? Porque ele estava nas gerações de Noé. Então, gente, chegamos aí ao final do conto. Noé, porém, alçando a voz, bradou, maldito seja o que não me obedecer. Ele será maldito não 7 vezes, não 70 vezes 7, mas 700 vezes 70. A gente tem aí a questão dos números, né, do Evangelho, que tem lá os 70 vezes 7. Aqui é número demais, viu, gente? É número demais. Então, ai de vocês que não me obedecer. E aí, depois, né, ora, pois, vos digo que antes de descer a arca, não quero nem ajuste a respeito do lugar em que me levantarei as tendas. Depois disso, ele ficou meditando,
E alçando, isso é Noé, e alçando os olhos ao céu, porque a portinhola do teto estava levantada, bradou com tristeza. Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia? Nós estamos aqui na Arca de Noé, ele já está antecipando uma guerra que ocorreu, que foi a guerra russo-turca, e esse comentário que eu coloquei, de 1877 e 1878, já por briga aí de territórios, viu, gente? E nenhum dos filhos de Noé pôde entender essa palavra de seu pai. A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo. E isso é o fim do conto. Enfim, gente, o que nós temos aqui? É lógico que a gente tem um conto bem cheio de ironia, ele é até muito engraçado, a gente sorri bastante, mas a gente tem que fazer uma análise muito séria desse conto. Que tipo de análise? Dessa corrupção que, de certa forma, ela nasce dentro da gente quando a gente tem a possibilidade, não estou dizendo assim em linhas gerais, viu, gente? Mas é lógico que há exceções. Ela nasce dentro da gente quando vem a possibilidade de poder. Né? O poder corrompe, infelizmente, na maioria das vezes. E qual é o poder que eles estão recebendo ali? Eles vão herdar o mundo. Então, nessa herança, eles querem tudo de bom, lógico. Só que eles querem em detrimento de uma coisa muito séria, em detrimento da própria relação familiar que eles têm ali dentro. Se a gente pensar a noção de comunidade como família, aquela família reunida ali dentro da arca, e aí a gente vê que qual que é a lei que fala ali? Lógico que a lei sendo discutida entre 3 irmãos. As esposas ali não têm papel eficaz ou latente na narrativa, a questão dos pontos aí, dos fatos discutidos, eles estão entre os irmãos. Nós estamos com uma estrutura familiar totalmente bagunçada, totalmente corrompida. E aí vem a corrupção, que sai, às vezes, de dentro de casa e se estende para as outras esferas. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas expressões de poder, com essas necessidades em ter, que são, às vezes, maiores do que as necessidades de ser. Então, é mais ou menos uma forma de ilustrar aí esse conto, as discussões que a gente vem tendo nesses dias, que foram abertas ali no primeiro dia, com essa necessidade de uma consciência, né, político-social maior. E como que a gente vai atingir isso? Não adianta eu fazer nada aqui, porque eu mesmo sou uma só, não vou conseguir mudar nada. Se a gente seguir nessa consciência, gente, o que vem pela frente? Então, realmente, temos que ser seres mais ativos. E fazemos parte, aí, talvez, de uma estrutura familiar. Não que haja necessidade daquela estrutura perfeita, tradicional, marido, mulher, filho, cachorro, a música do Luan Santana, eu, você, 2 filhos e um cachorro. Não precisa ser essa estrutura familiar, até porque hoje nós temos a descrição do que é ser família num âmbito muito mais assim, interessante. É um âmbito que eleva a diferença e, acima de tudo, é um âmbito que eleva o amor. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um casal de opção homoafetiva adotando uma criança, gente, lógico que aquela criança vai sofrer bastante, ela vai ter que ter um apoio psicológico muito grande, dada as diferenças e dada a repreensão aí que a sociedade vai fazer. Mas se tiver essa força do amor sempre sendo a mola propulsora aí que a gente precisa, com certeza vai ser melhor. Né? Enfim, gente, chegamos ao final desse conto, e aí eu trago um ponto aí de leitura literária, como eu mencionei para vocês, a intertextualidade, que esse termo foi cunhado pela Kristeva em 1960. Ela é uma estudiosa francesa, e ela tem como ponto de partida os estudos do formalista russo, o Bakhtin. Para o Bakhtin, o que é a relação entre textos? Ele traça a noção de dialogismo. E o que é o dialogismo? Ele é constitutivo da intertextualidade, desvia o foco das noções de autoria, causalidade e finalidade. E o texto passa a ser visto como uma absorção de e uma resposta a outro texto. Aí eu pergunto para vocês, o Machado de Assis está, de certa forma, absorvendo as linhas do Gênesis no mito do dilúvio? Sim. Está clara aí a absorção das ideias. E ele está respondendo a esse outro texto? Sim. Sim. Lógico que ele está respondendo com o olhar de um leitor bem cético.
século XIX, Brasil, né? Bom entendedor da situação social do país, já ali bem notório diante dos olhos dele o sofrimento que ele passou por ele ser mulato, gago, pobre. Então, ele conhece muito bem o que é sofrer aí todo esse, digamos assim, essa covardia que é imposta pela questão da diferença. Então, ele sabe muito bem o que ele está falando. Então, ele vai direto lá, no mito bíblico, para tentar colocar um ponto ou pontos ali de reflexão para os seus futuros leitores. Aí eu pergunto, colocou? E é interessante que, na Arca, o Machado ele faz uma inversão do texto bíblico. Porque no texto bíblico, Cã que vai ser o amaldiçoado. E no imaginário popular, os africanos, né, os negros, são descendentes de Cã. Né? E Machado ele faz essa inversão e coloca os outros dois, mais situados da Europa, como os amaldiçoados. Né? Esse lugar dele é importante para a crítica, né, que ele faz social. Assim. Obrigada. Eu ia falar sobre isso, mas ele já adiantou. Mas foi ótimo. É super legal aí a colaboração. Sim, gente, ele faz essa inversão e é uma inversão muito pertinente para ele. Ele estava falando com propriedade. Né? Então, acho que isso é importante a gente refletir. Né? Como que, de certa forma, esses pontos aí são colocados para reflexão. Muitas das coisas hoje que a gente sofre muito é que a gente vai ver esse texto sendo lido assim, passado bem rapidamente, sem ter, talvez, esse envolvimento, traçar aí, né, as linhas do Gênesis, comparar, contrastar, sugerir aí essas inversões. Isso é que deveria ser o trabalho feito hoje nas escolas, para que a gente conseguisse aí, talvez, um projeto literário que fosse mais direcionado à efetiva atitude crítica, ou leitura crítica, né? Que, infelizmente, não existe. Nós vamos analisar isso aqui, período ali iniciando o realismo, tem traços aí do romantismo, aí vamos fazer essa análise e fica um pouco complicado. Aí, gente, o subtítulo chama a cena o Gênesis, né? E, por consequência, o mito da criação. A associação intertextual é imediata. Machado irá preencher as lacunas da Bíblia, em alguns sentidos. Ao longo da narrativa, os filhos de Noé abrem uma discussão acerca da divisão das terras após o dilúvio. A discórdia é o elemento que conduz à discussão entre os irmãos. A inveja na distribuição dos prêmios já antecipa o legado do homem pós-queda, ou seja, eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. Palavras do próprio pai. Então, a sensação de desconsolo de Noé antecipa o porvir do mundo e mostra, diante de seus olhos e dos olhos do leitor, o futuro de guerras causadas por conflitos de terras e reinos. Então, se a gente pensar o dia de hoje, como que a gente está aí assustado, a gente tem locais que são ainda motivo de guerra, e as guerras são centenárias. Parece que elas não vão acabar nunca. Se a gente pensar, por exemplo, aquela área ali da faixa de Gaza, aquilo é uma eterna guerra, gente. Ela não vai acabar nunca. E é por disputa de terra, de território. Lógico que tem a questão do poder por trás dela. Mas, assim, quando que isso vai acabar? Para os bons leitores aí, com certeza vocês vão ter bem mais bagagem a respeito disso do que eu. Já tem quantos anos essa guerra? Essa disputa da faixa de Gaza, da Palestina? Desde que o mundo é mundo? Eu não sei. Então, se a gente for pensar, há quanto tempo a gente assiste a televisão e vê o mesmo território ali, alvo de guerra, que a gente vem desde que a gente inicia estudo e vai ler os livros de história, e ela sempre existe. Então, a gente tem um apelo muito sério. E eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma associação com o que a gente vive hoje, com esse governo um pouco complicado dos Estados Unidos. Eu uso um pouco porque ele é muito, aí eu fico tentando diminuir para ver se dá uma aliviada, que é o governo do Donald Trump. O que ele quer hoje, gente? O que ele quer hoje para os Estados Unidos? Que fica notório aí, né, nos seus discursos. A iminência de uma guerra. Não sei se vocês têm essa mesma leitura. Por quê? Quando foi que o poderio americano cresceu mais?
foi no período entre guerras. E, pós-guerra, eles estiveram no Vietnã, que deu aquele crescimento maior. Quando ele está ali defendendo e fazendo a América para os americanos, ele está querendo voltar àquela época áurea de crescimento americano, através do mercado bélico. Isso é meio assustador. Né? Então, o que será que nós vamos ter pela frente? Né? Aí a gente pega ainda um radical da Coreia do Norte, completamente inexperiente para a coisa pública, que a gente tem um país sofrido, as pessoas lá sofrendo horrores, e um investimento fora de base sendo feito para a indústria bélica. Como assim? Né? Então, são coisas que a gente precisa se preocupar por essa disputa de poder de terras e reinos, e aí o poder sendo aí essa mola propulsora, digamos assim, disso tudo. Enfim, gente, só para a gente poder questionar um pouquinho, saindo do primeiro conto, a gente vai para o segundo. O espelho. Vocês já se lembram de ter lido o espelho? Não? Ele é um texto muito interessante, viu, gente? Curiosamente, também tem um subtítulo. Olha o subtítulo. Esboço de uma nova teoria da alma humana. Nova teoria. Qual que é a teoria que já existe? Se eu estou propondo algo novo, é porque algo já existe, não é isso? A narrativa do conto começa em uma sala, viu, gente? Onde ocorre uma discussão entre 4 ou 5 cavalheiros. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam. Mas, além deles, havia um quinto personagem. Estamos ainda no suspense. Quem é esse quinto personagem? Jacobina é o quinto personagem que se furta a aparecer em cena, pois não admitia fazer parte de uma discussão. Esse homem, Jacobina, tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Poxa, bem assim, qualidades interessantes, bem qualidades também do nosso malandro, né, gente? Astuto, né? Vamos ver o que é inteligente, não sem instrução, mas capitalista, viu, gente? Não podemos esquecer desse detalhe. Então, vamos sentir um pouco do nosso Jacobina. Ele refere-se a uma discussão, ele nunca gostou de discussão. Por quê? Porque ele diz que é uma forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e querubins não controvertiam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Discutir é coisa do homem, não dos anjos. Né? Com essa sentença sobre o pomo da discórdia, Jacobina alude a uma condição bestial herdada por nós humanos, diferente da perfeição dos anjos, e contrasta o interior ordeiro dos querubins celestes com o tumulto espiritual que aflige o homem. Ok? Então, vamos lá. Vai-se não quando, no meio da noite, sucedeu que este Casmurro, 1882, olha lá o Casmurro aparecendo. Dom Casmurro foi publicado, viu, gente, em 1899/1900, porque há controvérsias. Então, ele já chama aqui a atenção do Casmurro. E o que é o Casmurro? É aquele ser introspectivo, né, que olha para si mesmo. Então, na noite sucedeu que este Casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. Ou seja, ele não gostava de discutir, não, viu, gente? Mas ele começou a falar, e ao invés de falar por 2 ou 3 minutos, ele falou 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil. Falar da alma é complicado, né, gente? Nem conjectura, nem opinião, redarguiu ele. Uma ou outra pode dar lugar a dissentimento. E, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. Bom, gente, complicado. Nada menos de 2 almas. Cada criatura traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora
e outra que olha de fora para dentro. Expandem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo, não admito réplica. Gente, eu estou falando e todo mundo calado, é mais ou menos assim o momento ali deles. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Ai, gente, eu tive que falar do iPhone 8 hoje, né? Com relação à situação do meu filho, empolgadíssimo com o lançamento do iPhone 8. Gente, não sei se vocês estão notando hoje, as pessoas... Meu celular está aqui por causa de hora, viu, gente? As pessoas andando no celular assim. Vocês já viram isso? Já viram principalmente os adolescentes em festas? Vocês já tiveram essa curiosidade de prestar atenção? Que necessidade, né, de mostrar o celular? Isso está ocorrendo hoje muito, infelizmente. Ou seja, essa alma exterior pode ser um simples botão de camisa, aquele banhado a ouro, né, que ali, dependendo do botão, já marca ali a minha posição ou o meu status social. O carro hoje também é um elemento de status social, viu, gente? Tem gente que fica disputando o carro. Eu tenho, infelizmente, na minha família, irmãos que brigam muito entre si, e aí eles ficam disputando, um troca de carro, o outro, na outra semana, troca de carro. Eu falo, gente, eu queria ter o dinheiro desse povo, eles estão muito à toa ficar preocupando com o carro do outro. Mas, enfim, vocês concordam, gente, com essa alma exterior? Ou ele é muito atrevido de falar isso? A alma é algo totalmente interior e pronto. Então, vamos questionar aqui o que ele está falando. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho, um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. O que ele está falando aqui, gente? Ele está começando a elevar as posições que trazem, de certa forma, alguma notoriedade. Então, ela é uma forma de expressão de poder. Pela minha parte, conheço uma senhora, desculpa, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5 ou 6 vezes por ano. Durante a estação lírica, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile no cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Gente, já imaginou? Essa senhora é parenta do diabo. E tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado essas trocas. Gente, essa parte é fenomenal. Essas heranças textuais, novamente, nessas heranças textuais, novamente Machado convida o leitor à reflexão acerca do mito da criação, nos termos da força da legião, Satanás, diabo, na curiosidade sobre a fruta e, por consequência, da queda, cerne da origem metafórica da criação da alma humana. Porque na segunda parte, tem essa referência aí ao fruto. Então, vamos pensar aqui que vem pela frente, gente. Não as relato, porque iria longe, restringe meu episódio que lhes falei, um episódio dos meus 25 anos. Aí ele vai dando, antes de chegar nos 25 anos, ele vai dando outros exemplos. E aí ele vai contar um episódio que ocorreu com ele quando ele tinha 25 anos. Os 4 companheiros ansiosos de ouvir o caso prometido esqueceram a controvérsia, esqueceram da mulher lá que tinha parte, que o nome dela era Legião, etc. Santa curiosidade. Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. De novo, aí a referência ao mito da criação. Aí ele começa o relato. Tinha 25 anos, era pobre. Atenção para os detalhes aí da escolha das palavras e como elas são organizadas. Eu era pobre e acabava de ser nomeada alferes da Guarda Nacional. Não imagina o acontecimento que isso foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Tudo bem. Aí ele vai contando da vila onde ele morava, viu, gente? Umas pessoas gostaram, outros não. Os familiares, em geral, todos adoraram. Mas teve uma tia que adorou demais. Aí ele vai e fala dessas tias, mas uma em especial, que era a dona Marcolina. Ela era viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila. Era um sítio escuso e solitário, e desejou ver-me, pediu que fosse ter com ela e levasse a farda.
A tia Marculina apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, ou seja, ele ia ficar lá durante um mês com ela, para que ela pudesse ali, admirar a farda e o alferes dentro da casa dela. Ela não soltaria ele antes de um mês, pelo menos, e abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Então, a gente vem aqui, gente. Ele era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o meu lugar. E eu era o primeiro servido, não imaginam. Se lhes disser que o entusiasmo da tia Marculina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era tão importante ali a presença do alferes na casa e a farda naquela casa, que ela fez questão de pegar a melhor peça que ela tinha na mobília da casa, que era o espelho, e colocar no quarto para que ele pudesse se auto-admirar. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, que o comprara de uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Será que isso é verdade, gente? Não sei o que havia nisso de verdade. Era a tradição. O que o espelho representava, gente? Ele representava a tradição. Né? E ele trazia no seu entalhe, né, apesar de ser velho, ele tinha ouro. Né? Apesar do ouro ainda estar comido pela ação do tempo, o ouro estava lá, trazendo aí a questão da grandeza da peça, e como essa peça, de certa forma, complementava ali o nosso alferes. Aí eu pulei algumas partes, viu, gente? E vem o relato, e ele fala o tamanho que era esse espelho, era grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e, finalmente, que o senhor alferes merecia muito mais. Nossa, gente, está tão legal isso tudo aqui. O que aconteceu? O alferes eliminou o homem. Linhas da própria narrativa. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se. Mas não tardou que a primitiva, a humana, cedesse à outra. Voltando aqui ao conto, vamos ver como. Aí ele pula, né? E começa a explicar para os amigos o que aconteceu com ele. Ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, eu era outro. Totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ele colocou a farda e ele era aquele homem fardado, somente o alferes. Né? Mas o certo é que fiquei só com os poucos escravos da casa. Aconteceu um episódio, gente, até chegar nessa parte. A tia Marculina, recebe uma notinha de um mensageiro que a filha dela, que morava longe da vila, adoeceu. Então, ela teria que ir assistir a filha. E levou consigo um cunhado, que também morava na fazenda. Ou seja, o alferes ficou sozinho. E com ele somente os escravos. Né? Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que, desde logo, senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. Quem são os espíritos boçais? Os escravos. Mas não é só, aqui não é uma crítica, viu, gente? Nós vamos entender porque eles eram espíritos boçais na próxima parte. Os escravos, a princípio, começaram a tratar ele muito bem. Punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que, de certa maneira, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobraram de respeito, de alegria, de protestos. Inhô alferes, de minuto a minuto. Inhô alferes é muito bonito. Inhô alferes há de ser coronel. Há de casar com uma moça bonita, filha de general, enfim. Encheram ele de louvores e ele ficou estático.
pérfidos. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Qual que era a intenção, gente? Por isso que eles são boçais, viu? Não é porque eles eram escravos. Matá-lo? Os colegas perguntaram. Antes assim fosse, coisa pior. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim o fizeram. Gente, eles eram escravos. Os donos da casa não estavam, que era a tia e o cunhado que ajudava ela a tomar, né, que ajudava a tomar conta da fazenda. Ele era um visitante. Ou seja, vão fugir. Gente, o que aconteceu com ele? Ele ficou sozinho. Ele não tinha ninguém para poder louvá-lo como alferes, para poder exaltá-lo como alferes. Comunidade, zero. Solidão estabelecida. Ok? Então, gente, achei-me só, sem mais ninguém entre quatro paredes, diante do terreiro deserto da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, senzala tudo, ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas, tão somente um par de mulas que filosofavam a vida. Fico tentando colocar a imagem dessas mulas filosofando. Né? Nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Ele faz uma referência aqui a um poema do Longfellow, um escritor inglês, que falava do never forever, como se fosse o nunca para sempre, batidos aí nesse tic-tac aí do relógio. Aí ele continua, e os amigos estão lá, né, atônitos, esperando o desfecho dessa história. Vocês vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olharam uma só vez para o espelho. Não era a abstenção deliberada, não tinha motivo, era impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova a melhor contradição humana, porque no fim de 8 dias deu-me na veneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Ou seja, ele estava sem a farda. Ele não conseguiu se identificar no espelho, ele viu o quê? Vulto, sombra sobre sombra. Então, tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora. Decisão que ele tomou. Disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e, ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto estava lá, mas disperso, esgarçado, mutilado. Então, gente, isso é uma coisa assim, interessante, o fato dele não se reconhecer. Hoje em dia, a gente brinca, né, que a pessoa sai de casa e esqueceu o celular e que ela é como se tivesse esquecido parte dela. Vocês tiveram acesso a algum colega que passou por isso, recente, ou vocês mesmos, ou eu mesma? Então, saí de casa, nossa, aí fica assim meio perdido, de repente olha, procura, cadê o celular? Então, a gente meio que está vivendo esse momento aí do alferes. O celular virou um complemento de nós mesmos. Isso é muito sério, viu, gente? Muito sério. Só que uma brincadeira, ao invés da gente estar mutilado, a gente está acrescentado. Ele virou um braço aí para nós, né? Mas, enfim, lembrou-me vestir a farda de alferes. Ó, ele estava querendo ir embora, ele foi e ia se vestir. Vesti, aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos, e não lhes digo nada. O vidro reproduziu, então, a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o alferes, que andava, enfim, que achava, enfim, a alma exterior. Ele se reconheceu no espelho com o uso da farda. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho.
Imaginei um homem que, pouco a pouco, emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver. Distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Aí, gente, o que acontece? Durante 6 dias, eu pulei algumas partes. Ele colocava a farda e tirava a farda. Colocava a farda e tirava a farda em frente ao espelho, para ele tentar ir se reconhecendo. E, em alguns momentos, ele achava um equilíbrio, que é quando ele dormia. Porque, quando ele dormia, ele sonhava que ele era o alferes. Aí, ele andava nas ruas e ele era aclamado pelo público local. Ok? Tudo volta ao que era antes do sono, quando ele acordava. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria, o vidro, exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes, o que eu já falei para vocês, e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. A gente não usa hoje o celular de todas as... Gente, eu fico brincando com o celular, porque ele está muito na nossa vida. Se a gente pensar nos adolescentes, eles ficam assim com as selfies. Vão fazendo selfie de tudo quanto é jeito, né? Imagina ele está fazendo selfie ali, ó, de frente para o espelho dele. Selfie arcaico. Porque ele ia trocando, ele ia tentando ver ali, ó, como que ele ia ficando melhor. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Esse é o fim do conto, gente. Acaba o conto assim. Ou seja, nós estamos em meio à situação, ele simplesmente suspende a narrativa, ele desce as escadas como personagem, e a gente fica igual os outros 4 ficaram ali. Parados. Esperando alguma certa conclusão com relação a tudo isso. Aí eu pergunto, gente, essa construção do conto, ela é muito rica, porque ela vai trazendo elementos aí que a gente pode comparar com tudo. E Machado de Assis, bem à frente do seu tempo, ele antecipa possibilidades aí que sempre foram temas de discussão e vão continuar sendo para o resto das nossas vidas. Como entender, né, toda essa contradição que existe dentro de nós? Essa brincadeira de alma interior, de alma exterior, ela é interessante. E se a gente for pensar o que a gente é hoje, a gente vai ser sempre esse ser performático. Né? Brincando aí com a colocação da farda como sendo um momento em performance. Eu pergunto para vocês, a pessoa que vocês são dentro de casa é a mesma pessoa que vocês são em todos os ambientes da vida de vocês? Em alguns momentos a gente tem que estar em performance, gente. Né? Às vezes eu viajo com meu marido para o interior, na cidade chamada Rio Espera. Uma cidade muito pequenininha, aqui perto de Conselheiro Lafayette. É de uma simplicidade, gente, genuína. Linda cidade, pessoal super tranquilo. E, assim, o que acontece com a língua portuguesa? Eles têm uma dificuldade muito grande de uso da língua. Né? Qual é o meu papel ali? Como eu estou naquele local, aí eu vou ficar escutando e corrigindo todo mundo? Não. Eu preciso estar em performance, aceitando que aquele é a formação que eles tiveram, que eles viveram, e que aquela é a língua da comunicação local. Como parte daquele ambiente, eu preciso falar aquela língua. Né? Então, esse ser, de certa forma, performático, não que ele tenha que ser, como eu explico, falso. Ele é um ser contingente, que tem que adaptar ali a situação que ele está vivendo. Só que, se a gente for pensar hoje, nos políticos que a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo com o nosso país? Nós estamos ali com seres performáticos do lado negativo da causa. Eles estão completamente em performance. E são performances que são extremamente organizadas com o intuito de, sei lá, continuar com a corrupção, tentar mascarar a verdade. Então, são coisas muito sérias. Então, esse ser performático, Machado de Assis, de certa forma, já antecipava, né? Lógico que isso não é machadiano, isso é, se a gente for pensar, desde o início aí do teatro grego. Mas o que a gente tem que pensar é que, como essas máscaras, e como ler essas máscaras, de certa forma, quais momentos que elas podem ser lidas como positivas,
quando elas podem ser lidas como negativas, e cabe a nós sempre o poder de análise, de adaptação e, talvez, de crítica, né, dependendo da situação. Então, gente, chegamos ao final do espelho, né, com essa nova teoria, né, da alma humana, e vamos para a teoria do medalhão. Por que eu mudei a sequência do Machado de Assis? Nós começamos ali o primeiro conto, com 3 capítulos inéditos do Gênesis, em subtítulo, na Arca. Passamos por um conto que é o Espelho, que tece uma nova teoria da alma humana, e chegamos no conto intitulado A Teoria do Medalhão, subtítulo, Diálogo. Então, é hora da gente conversar. Só que nós vamos entrar ali na conversa de um pai e de um filho, que são os 2 personagens do conto. Começa assim: estás com sono? Não, senhor. Nem eu. Conversemos um pouco. Abra a janela. Que horas são? 11. Saiu o último convívio do nosso jantar, do nosso modesto jantar, com que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, e estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai, a gente chega à conclusão que é um pai e um filho conversando. Ok? Curiosamente, ele nasceu em 1854, como a gente viu ontem, Memórias de um Sargento de Milícias, publicado em 1854, ali nascia o malandro brasileiro. Né? Lógico que Machado de Assis, a dialética da malandragem, viu, gente? É um texto de 1970. Então, eu estou brincando aqui com as datas, né, do nascimento aí desse nosso filho. Perdão, desse filho. Não te ponhas com denguices, o pai falando. E falemos como 2 amigos sérios. Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma. Podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Poxa, que gama de opção, né? Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre. Ou, pelo menos, notável, que te levantes acima da obscuridade comum. Nós já temos problema aqui. Um pai falar com o filho: você tem que ser top, né, usando a nomenclatura aí do momento. Você tem que ser o melhor. Lógico que a gente tenta direcionar os nossos filhos para caminhos que vão trazer frutos positivos. Mas essa referência que a obscuridade comum é 90% da população de qualquer lugar. Né? Somos parte aí de uma obscuridade. E se ele obtiver, ou se ele seguir os conselhos do pai, provavelmente ele vai chegar lá. Nossa, mas e os conselhos? É aqui que vem o nosso problema. Sim, Senhor, é isso que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Lembrando, gente, a maioridade de 18 anos é lei, mais ou menos, lei do século XX, final do século XIX para cá. Período ali do Machado de Assis era 21 anos. É isso que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. O filho falando: creia que lhe agradeço, mas que ofício? Não me dirá, porque ele falou as várias profissões. Aí o pai fala: nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti, ao risco ali, ó, de pai e mãe que coloca todas as frustrações em cima de um filho. E o que é um medalhão, gente? A gente tem a Dirce Cortes Riedel, que foi uma estudiosa aí de Machado de Assis, que ela publicou um texto intitulado A Metáfora do Espelho, falando um pouco desses contos aí recolhidos nos papéis avulsos. Como ela lê, o medalhão é um projeto, um vir a ser do sujeito que busca o reconhecimento e a glória pela sociedade. Para ela, o medalhão é a metáfora-programa que se concretiza no comportamento da maioria dos personagens machadianos, que alcançam o prestígio social.
Se a gente pensar hoje com essas mídias todas aí, gente, essa busca por esse prestígio social, ela está muito em voga, né? Os crescimentos que ocorrem da noite para o dia. Só fazendo um parênteses aqui, o Brás Cubas foi um dos que tentou, né, essa elevação social rapidamente. Lembra que ele fez um emplastro? Né, um emplastro para tentar curar quem era hipocondríaco? Ele mesmo morreu do próprio remédio que ele tomou. Né? Então, gente, ele queria uma ascensão rápida, ele queria crescer rapidamente. E é mais ou menos isso que o medalhão, aí, de certa forma, como é que eu explico? Sugere. A gente tem o Quincas Borba, eu não sei se vocês se recordam da história dele. A gente tem o Rubião, ele era um professor quietinho lá de Barbacena. E aí ele vai para o Rio, herda a fortuna do Quincas Borba, contando que ele mantivesse o cachorro de nome Quincas Borba. E aí tinha um casal, que era o Padilha e sua esposa, e eles estavam espertíssimos, eles moravam na corte do Rio, chegou o Bobão lá do interior de Minas, eles foram lá e pegaram grande parte da sua fortuna, e o Rubião enlouqueceu, porque ele nunca conseguiu os olhos de Sofia, que era a esposa do Peçanha, que foi seduzindo ao longo de sua vida para que ela conseguisse parte da fortuna dele. Okay? Então, essa ascensão, teve uma ascensão muito rápida, e ele não deu conta da ascensão. Por isso que ele ficou doido. Tá? Então, gente, aí o pai fala, venhamos ao principal. Uma vez entrado na carreira, deves pôr todo o cuidado nas ideias que houveres de nutrir para uso alheio e próprio. Primeira questão que ele menciona, o uso da linguagem. Tá? O melhor será não as ter absolutamente, coisa que entenderás bem, imaginando, por exemplo, um ator defraudado do uso de um braço. Ele pode, por um milagre de artifício, dissimular o defeito aos olhos da plateia, mas era muito melhor dispor dos dois. O mesmo se dá com as ideias. Pode-se com violência abafá-las, escondê-las até a morte, mas nem essa habilidade é comum, nem tão constante esforço conviria ao exercício da vida. Quando ele fala ideias, ele está dizendo ao exercício das ideias através do uso da linguagem. Aí ele vai falando um pouco sobre isso e explica que o uso das ideias ele tem que ser controlado. Aí ele vai dando exemplos. No passeio nas ruas, mormente nas de recreio e parada, é utilíssimo, com a condição de não andares desacompanhado, porque a solidão é oficina de ideias. E o espírito deixado a si mesmo, embora no meio da multidão, pode adquirir uma tal ou qual atividade. Cuidado. Se você ficar só, você vai ficar crítico demais, dependendo das ideias e dos livros que você lê. Para que servem os livros? Aí a gente vai ter uma explicação sobre os livros. O que ele fala? Tens o valente, porque ele está falando a questão da solidão, tens o valente recurso de mesclar-te aos pasmatórios, em que toda a poeira da solidão te dissipa. As livrarias, ou por causa da atmosfera do lugar, ou por qualquer outra razão que me escapa, não são propícias ao nosso fim. Conhecimento para você é perigoso. Tá? E, não obstante a grande conveniência em entrar por elas, de quando em quando, não digo as ocultas, mas as escâncaras. Você vai na livraria só para mostrar que você está lá, que você é intelectual, mas não lê aquelas coisas. Aquelas ideias não são profícuas. Repita. Pegue algo que já foi falado e repita. Então, pode resolver a dificuldade de um modo simples. Vai ali falar do boato do dia, da anedota da semana. Ou seja, ele vai criando aquele mundinho ali, que é o mundinho do nosso querido malandro. Okay? Aí ele fala, 75% desses estimáveis cavalheiros repetir-te-ão as mesmas opiniões. E uma tal monotonia é grandemente saudável. Com este regime durante 8, 10, 18 meses, suponhamos 2 anos, reduzes o intelecto. Por mais pródigo que seja, a sobriedade, a disciplina, o equilíbrio comum. O menino assusta e fala, isso é o diabo. Não pode adornar o estilo de quando em quando, quer dizer, não posso dar uma melhorada no meu estilo, estudar um pouco mais?
Pensem nisso, gente. Pensem nesse intelecto reduzido, se não é exatamente o que eles tentam fazer com o sistema educacional do brasileiro desde sempre. Okay? Aí ele fala, não posso dar uma melhorada nesse estilo? Aí o pai fala, podes empregar umas quantas figuras expressivas. A hidra de Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaídes, as asas de Ícaro e outros que românticos clássicos e realistas empregam sem desar quando precisam delas. Ué, ele está fazendo referência à mitologia grega, está ótimo. Aí, se a gente vai lá e lê os mitos gregos, a hidra, a Medusa e as Danaídes, todas elas têm a cabeça decepada. Decepando a cabeça, sai o conhecimento. E o Ícaro, gente? O Ícaro é o exemplo da queda. Ou seja, você pode falar dessas coisas. Aí é assustador. Aí o pai continua. Sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, máximas, é de bom aviso trazê-los contigo para os discursos de sobremesa, de felicitação ou de agradecimento. Ou seja, traz coisa pronta, que aí ninguém vai precisar pensar. Melhor do que tudo isso, porém, que afinal não passa de mero adorno, são as frases feitas. As locuções convencionais, as fórmulas consagradas pelos anos, incrustadas na memória coletiva, etc. De resto, o mesmo ofício te irá ensinando os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado. Aí, gente, a gente pode fazer uma avaliação. Tem uma proposta metaficcional aqui, pensando na noção de metaficção, o compositor, o escritor, pensando sobre o ato de narrar, ele pode estar pensando aqui, questionando esse formato de trabalhar algo antigo com algo novo. Sim, mas na teoria do medalhão, ele está querendo criar um político brasileiro, com todo respeito aí aos nossos políticos. Brincando aí com a movimentação da língua, gente, eu preciso trazer um exemplo. Na última chapa da nossa presidência, ocupada ali, chapa Dilma Temer, né? Que a chapa das duas últimas eleições, sem levantar bandeira nenhuma, nós temos a figura da Dilma, que pegou a língua e bagunçou com ela, instituindo o termo presidenta. Então, gente, eu fico pensando, por exemplo, qual foi a manobra utilizada para isso. Se a gente pegar, por exemplo, os discursos do Lula, são discursos que trazem a língua para o patamar do povo, discursos de dia a dia. Tem um apelo pessoal e popular ali muito grande. Aí a gente pega o Temer, português formal, usa mesóclise e fala chiquetérrimo. Aí eu fico pensando como que eles vão utilizando a língua com interesses assim muito sérios, de manutenção do poder. Então, a língua ali funciona como um instrumento de poder. Eles não estão usando ali, querendo... Eu gosto muito de rupturas, viu, gente? Eu gosto muito de romper contradição e briga, etc. Mas pegar a língua portuguesa e estimular o uso de um termo como presidenta, aí nós vamos ter que mudar tudo. Nós vamos ser estudanta. Eu estou errada? A gente vai ter que mudar a língua toda. Então, essa necessidade de estabelecimento de um termo que traga o feminino, aí, de novo, a gente traz o discurso da margem para o centro. Desnecessário, na minha opinião. Algumas pessoas aceitam, outras não. Essa é a minha opinião. Aí a gente pega um outro que vai tentando falar cada vez melhor e fala um discurso completamente vazio. Então, gente, o que está acontecendo com a gente? Aos nossos tipos aqui, ó, as nossas situações ficcionais. O Temer é um medalhão. Ascensão rápida, que nem... Não vou nem mencionar o aspecto democrático da ascensão dele, mas deixou dúvidas. Né? Então, são coisas complicadas. Todos os dois, na minha opinião, fazem parte da mesma chapa e fazem parte do mesmo conluio. Não consigo ver inocente nessa situação, gente, com todo respeito. Mas sigamos. Então, gente, o que acontece? Olha nosso medalhão aqui, brincando com as palavras e brincando com os dias de hoje do que a gente vive. Né?
Tem alguém pensando no ser humano aqui? Tem alguém pensando no grupo? Não. Quanto menor o intelecto do brasileiro e quanto mais falido o nosso sistema educacional, melhor para os nossos medalhões. Okay? É o que a gente deve ter pela frente. Aí ele continua. Tu poupas aos teus semelhantes, porque o uso das frases já conhecidas, viu, gente? Tu poupas aos teus semelhantes todo esse imenso aranzel, tu dizes simplesmente, antes das leis, reformemos os costumes. Gente, está igualzinho o discurso que a gente ouve hoje. Antes de tudo que a gente vai fazer, é melhor fazer a reforma da Previdência. Não tem embasamento nenhum do que eles falam. Não, antes da gente resolver, vamos fazer a reforma política. Está igualzinho aqui, eu fiz questão de deixar essa frase. E esta frase sintética, transparente e límpida, tirada ao pecúlio comum, resolve mais depressa o problema. Entra pelos espíritos como um jorro súbito de sol. Gente, Machado de Assis foi aquele que sempre defendeu um pecúlio literário muito grande. Quanto melhor leitor você for, melhor cidadão você será na vida. Aí ele está usando a palavra pecúlio, que está lá no instinto de nacionalidade, e trazendo para um pecúlio comum. Ou seja, qual que é o patrimônio comum do brasileiro? Se a gente for pensar, é a língua. Né? Então, sem elaboração nenhuma, ou sem avaliação crítico-teórica nenhuma, como é que é o uso da língua? Então, são coisas aí que a gente precisa colocar em reflexão. Aí, gente, vamos seguir. Aí o filho fala, nossa, upa, que profissão difícil. E ainda não chegamos ao cabo, vamos a ele, o pai falando. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força dos pequenos mimos. Ou seja, o que o pai fala? Fica avulso, fica notório, fica nos olhos de cada um. Olha o exemplo que o pai dá, gente. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente aos seus concidadãos. Aí eu fiquei lembrando muito dessas reuniões noturnas que acontecem lá em Brasília. Altas negociatas acontecendo, né, gente? E outra coisa, nós estamos para votar aí de nós, não, né? Os membros lá da Câmara estão para votar muito em breve a segunda denúncia contra o Temer. E já está tendo negociação aí, viu, gente? Tem voto sendo comprado. E aí? Compra um carneiro, ó, já chama para reunião e já faz. Olha aqui. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso tudo que está falando aqui, viu, gente? Aí ele vai falando, uma notícia atrás a outra, 5, 10, 20, aí ele vai lá e compra um, aí o outro vai e chama o colega, e assim vai tendo a compra ali descontrolada. E o dinheiro público e a coisa pública bagunçada. Aí ele vai, depois disso tudo, ele fala, percebeste? O filho, percebi. Essa é a publicidade constante, barata, fácil de todos os dias, mas há outra. Ao pai, né? Qualquer que seja a teoria das artes, é fora de dúvida que o sentimento da família, a amizade pessoal e a estima pública instigam a reprodução das feições de um homem amado ou benemérito. Quantos políticos hoje, gente, são casados oficialmente? Eu estou usando o termo político porque ele está mais no pejorativo. São casados oficialmente e têm as suas paralelas, né? Vidas paralelas, mas toda vez que se apresenta em família. Porque a família é uma forma boa de publicidade. Né? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Aquele Jean Willis, qual que é a chance dele ganhar para presidente do Brasil? 0, não que eu goste dele, porque eu não gosto dele. Ele foi um aí que pegou essa mola propulsora do Big Brother Brasil e virou político, apesar de ser professor de literatura. Então, gente, qual a chance dele ser eleito presidente do Brasil? 0, porque ele é homossexual. Então, ele não vai ter essa constituição familiar diante dos olhos do Brasil. Ok? É muito melhor ter um presidente que está casado com uma moça novinha, linda, maravilhosa, mas que tem ali a esfera dessa presença familiar. Aí vocês podem questionar, mas e a Dilma? A Dilma tinha nas costas dela a família Lula. Ela não era um ser independente que apareceu do nada, se candidatou e ganhou. Quem ganhou a eleição foi o Lula, porque já não tinha mais condição de reeleição. A família Lula ali que foi eleita. Ok? Então, gente, tem a questão da família. Tá?
E parece-lhe que todo esse ofício é apenas um sobressalente para os déficits da vida? O filho pergunta. O pai, dê certo. Não fica excluída nenhuma outra atividade. Aí o menino pergunta, nem política? Aí o pai, nem política. Toda a questão é não infringir as regras e obrigações capitais. Pode pertencer a qualquer partido, liberal, conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos e reconhecer-lhe somente a utilidade do chibolé bíblico. Ao pai dando uns conselhos bem furados. Ao cibolé bíblico. O trabalho mental que não suja as mãos e não fatiga o corpo. Pode constituir, com efeito, ocupação em todos os sentidos digna de antigos senhores de escravos e dos seus herdeiros. Não significa forçosamente, nesse caso, amor ao pensamento especulativo, mas amor à frase sonora, ao verbo espontâneo e abundante, à erudição ostentosa, à expressão rara. Inteligência há de ser ornamento e prenda, não instrumento de conhecimento e ação. Deixe o seu talento dentro de casa. Entre em performance e consiga todos os benefícios que você puder, meu filho querido. Essa é a mensagem do pai. Mesmo que você faça com que os outros sofram, com você tirando vantagem de todos eles. Então, nesse ramo dos conhecimentos humanos, tudo está achado, formulado, rotulado, encaixotado. Isso é só prover os alforjes da memória. Em todo caso, não transcendas nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Aí o filho fala, farei o que puder. Nenhuma imaginação, o pai fala, nenhuma. Antes, faze correr o boato de que é um tal dom e é ínfimo. Aí o filho pergunta, nenhuma filosofia, não posso usar nada nas minhas falas, não posso tentar elaborar um pouco mais? Entendamo-nos. No papel e na língua alguma, na realidade, nada. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência. Mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar a reflexão, originalidade, etc. Ou seja, gente, vira um boneco e sai repetindo o que já existe, né? Então, medalhão, gente, o pai resume, não quer dizer melancólico, grave por ter dos seus momentos de expansão alegre, somente é um ponto melindroso. Né? Aí o pai fala, somente não deves empregar a ironia. Esse movimento ao canto da boca cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, ou seja, não traga terreno para reflexão nem para debate. Siga modelos, ponto. Ele está aí, de certa forma, aludindo um ponto de vista crítico, sim, também da arte literária de sua época. Muitos seguiam modelos, formato e pronto, sem grandes recriações. Aí chega meia-noite, o menino vira oficialmente 22 anos, né? E aí o pai fala que essa conversa que ele teve vale o príncipe de Maquiavel. E vamos dormir. Esse é o fim da narrativa, gente. E com o fim da narrativa, a gente tem esses tipos, essas situações que deixam a gente de cabelo em pé, se a gente fizer associação com várias possibilidades na nossa vida. Aí vem o uso do termo medalhão, aqui eu vou pular um pouquinho, viu, gente? Que também pode ser lido como uma forma aí, né? Que traz o carisma da autoridade, a voz sempre igual da soberania e dos seus validos. E se o candidato ao galarim da fama deve reprimir e suprimir afetos ou ideias espontâneas, é porque a vida social média tampouco tolera que se mostre a cara por um minuto sequer. E a mascarada é séria, ou seja, a coisa pública está bagunçada. Né? Aí eu achei esse artigo aqui, eu acho que ele é interessante, só para a gente encerrar. UPA, que a profissão é difícil, a fala do filho. Aí, esse artigo foi publicado por essa moça, Jéssica Oníria, e ela fala que talvez seja a grandiosidade do mestre, talvez a constância de certos aspectos caricaturais da sociedade brasileira. O certo é que parece que a teoria do medalhão foi escrita nos dias de hoje, por um Machado de Assis familiarizado com os meandros da formação jurídica, cada vez mais popular no Brasil. Ela é doutora, está fazendo doutorado, viu, gente, em processo processual penal. Então, é interessante como que a gente pode ler, inclusive os nossos juristas aí,
com esse olhar. E, em busca do bem comum, que sejamos melhores leitores da vida / críticos. Obrigada, gente.